Rent era um aventureiro patético que levava uma vida normal até que um dragão o devorou e o transformou em um esqueleto. Ao descobrir que pode subir de nível infinitamente, ele se torna o aventureiro mais forte de todos os tempos, e conquistou uma cientista excêntrica que quer fazer experimentos com ele. No dia em que Rent se aventurou sozinho em um labirinto para conseguir tesouros, mas lá dentro ele tropeça em uma passagem secreta que leva a uma área inexplorada. Ele fica animado, esperando que haja tesouros valiosos, esperando para serem encontrados. Mas no momento em que ele entra em uma câmara gigante e misteriosa, sua empolgação desaparece, pois o que ele está enfrentando é um dragão vivo e respirando. Enquanto o dragão avança para devorá-lo, cada sonho que ele tinha de alcançar a classe Mithril desmorona mais rápido do que as chances de Bonnie Blue de entrar no céu. Mas algum tempo depois, Rent acorda apenas para descobrir que não é mais humano, mas agora é um esqueleto. Ele considera voltar para a cidade, mas sabe que seria purificado no momento em que mostrasse seu rosto de esqueleto todo detonado. Então, sem outra escolha, ele pega sua espada e começa a sair da masmorra. No caminho, outro esqueleto aparece e Rent corre em sua direção, determinado a lutar, mas o peso de sua espada o puxa para baixo antes que ele possa golpear corretamente. O esqueleto ataca, mas escorrega e desaba. Nesse momento, Rent canaliza sua energia espiritual, finalmente reunindo poder suficiente para esmagar o esqueleto com sua lâmina. Mas então, o esqueleto esmagado brilha, e sua energia se move para o corpo de Rent, restaurando a energia que ele acabara de gastar para derrotá-lo. Ele se lembra de uma conversa com sua amiga gostosa e curvilínea Lorraine, que uma vez explicou que esqueletos podem evoluir para ghouls através de algo chamado evolução existencial. Rent percebe que pode conseguir isso, então ele faz disso sua missão: derrotar todos os monstros do labirinto e se transformar em um ghoul. Por dias ele caça esqueletos e monstros, ficando mais forte lentamente, enquanto ainda determinado a alcançar sua aventura de classe Mithril. Então, depois de derrotar um slime, sua energia flui para ele, desencadeando uma transformação em seu corpo. Antes que perceba, Rent se torna um ghoul. Ele fica animado, percebendo seu progresso, e ele jura continuar progredindo, sabendo que um dia ele pode evoluir para um ser superior capaz de se misturar com os humanos. Agora, vendo que tem uma boca de verdade, ele tenta falar, mas em vez disso soa como um zumbi com falta de cromossomos, então ele começa a praticar para falar corretamente. Mais tarde, enquanto Rent continua matando monstros, ele ouve barulhos de espada perto dele. Quando ele vai verificar, ele encontra uma aventureira que não reconhece e assume que ela é uma aventureira novata. Ele observa enquanto ela luta contra um esqueleto e vê como seus movimentos são determinados e ao mesmo tempo desajeitados. Mas por um momento, ele quase avança para cumprimentá-la, mas o pensamento morre rapidamente quando ele se lembra de sua aparência atual. Então, em vez disso, ele permanece escondido, observando-a em silêncio. Nesse momento, ele percebe que ela está entrando em um corredor perigoso, onde outro esqueleto morto-vivo emerge, emboscando-a. Ela luta contra ele e fica encurralada contra uma parede. Mas quando ela está prestes a ser morta, Rent avança fazendo uma entrada dramática. O esqueleto abandona Rina e volta sua fúria para ele. Mas com um único e poderoso golpe, Rent o derrota. Com o perigo afastado, Rent se aproxima de Rina para verificar se ela está bem. Mas como ele é tão feio quanto vocês, perdedores, a garota fica aterrorizada, então Rent abaixa sua arma e fala o mais claramente possível para se apresentar como um aventureiro que de alguma forma se tornou um morto-vivo. Ainda um pouco assustada, a aventureira o agradece por salvá-la, mas hesitantemente pergunta se ele planeja matá-la. Ele repete que não, e em vez disso pede sua ajuda para conseguir algumas roupas, para que ele possa retornar em segurança à cidade de Malt. Ela sugere que ele consiga um manto para esconder seu corpo, o que Rent acha uma ótima ideia, então ele lhe entrega algumas moedas para comprá-lo. Antes de partir, a aventureira novata se apresenta como Rina, e promete pagar a dívida que lhe deve. Ela sai da masmorra cautelosamente, deixando Rent sozinho mais uma vez. Algumas horas depois, para a surpresa de Rent, Rina realmente volta. Ela o presenteia com uma capa que é simples e prática, algo que ninguém olharia duas vezes. E Rent vê como perfeito para ele. Ele está genuinamente satisfeito, agradecendo-a, enquanto ela alegremente lhe entrega luvas e botas também. Depois de vestir tudo, Rent admira como é fácil se mover em seu novo equipamento e até reconhece que está com uma aparência legal. Mas quando ele vê seu reflexo, seu rosto legal ainda está exposto, arruinando seu estilo. Ouvindo isso, Rina rapidamente tira uma máscara de aparência incrível que ela comprou no mercado. No momento em que ele a pressiona contra o rosto, a máscara se funde à sua pele como se estivesse magnetizada. Isso o surpreendeu, e quando Rent tenta tirá-la, ela não se move. Rina explica que a comprou por um preço excepcionalmente barato no mercado, e agora eles veem que a razão é que ela é amaldiçoada. Rent tenta usar sua divindade para tirá-la, mas isso apenas drena seu poder, então ele agora precisa de um padre para tirá-la dele. Vendo isso, Rina se desculpa profusamente por ter trazido um item amaldiçoado, mas Rent a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, pois ele precisava dela para cobrir o rosto em primeiro lugar. Então, em um surpreendente momento de coragem, Rina pega a mão dele. Ela admite que não tem mais medo dele porque pode perceber que ele não é uma pessoa má, mas Rent percebe que ela está tremendo e gentilmente diz que ela não precisa se forçar, pois se acostumará com ele com o tempo.
Juntos, eles voltam para Malt, e enquanto estão prestes a entrar pelo portão, Wrench a avisa que se a encontrarem ajudando um monstro como ele a entrar na cidade, ela será despojada de sua aventura. Mas ela lhe diz que, depois de como ele a salvou, ela está disposta a correr o risco. Então, nos portões, enquanto estão prestes a entrar, os guardas deixam Rina entrar, mas param Wrench por parecer suspeito. Pensando rápido, Rina diz aos guardas que Wrench parece acabado e tem uma doença de pele, depois de entrar numa fila de Bonnie Blue, cheia de nerds desleixados que nunca tomaram banho. Ouvindo isso, eles deixam Wrench entrar na cidade de Malt. Uma vez lá dentro, Rina pergunta o que Wrench planeja fazer em seguida, mas antes que ela termine, Wrench já desapareceu. De um ponto de vista elevado, ele a observa procurando por ele, agradecendo-a por sua gentileza e decidindo silenciosamente encontrá-la novamente quando ele estiver com uma aparência mais humana. Naquela noite, Wrench visita a casa da velha e curvilínea Lorraine. Ele a encontra cochilando pacificamente no sofá e a acorda. Quando ela abre os olhos, ele revela sua forma de ghoul para ela. Lorraine a encara em choque antes de perguntar o que diabos aconteceu com ele. Então Wrench conta a ela tudo o que aconteceu, e Lorraine ouve em silêncio atordoado. Apesar de todos os seus anos estudando monstros e magia, ela admite que nunca ouviu falar de alguém que foi comido por um dragão e se transformou em um morto-vivo depois. Curiosa, ela pergunta se o dragão ainda está na masmorra, e ele responde que já se foi. Wrench fica impressionado com a calma e compostura de Lorraine, apesar de sua aparência e da história absurda que ele acabou de contar a ela. Então ela pergunta se ele ainda se considera o mesmo Wrench agora que é um ghoul. Wrench pausa em sua pergunta, perdido em pensamentos, e diz que realmente não sabe. Lorraine sorri fracamente, dizendo que essa é exatamente o tipo de resposta vaga que o velho Wrench teria dado. Ela decide deixar essa pergunta de lado por enquanto e, em vez disso, pergunta o que ele planeja fazer em seguida. Wrench declara que pretende continuar trabalhando como aventureiro para realizar seu sonho de se tornar um aventureiro de classe Mithril. Mas ele admite que não pode voltar para a guilda parecendo o novo namorado ainda mais feio da sua ex-feia. Ouvindo isso, Lorraine se oferece para aceitar pedidos de trabalho para ele, e o manda ficar em sua casa, considerando que hotéis e pousadas o expulsariam por sua aparência feia. No entanto, ela adiciona uma condição para ajudá-lo, que é Wrench ajudá-la com sua pesquisa, considerando que na história, nenhum estudioso jamais teve a oportunidade de estudar um monstro capaz de evolução existencial para um estudo aprofundado. Wrench a olha com suspeita e pergunta se ela planeja enfiar coisas dentro dele para sua pesquisa. E sem hesitar, ela diz que só pegará pequenas amostras de carne de vez em quando. No dia seguinte, Lorraine retorna de uma viagem à guilda e entrega a Wrench uma bolsa de dinheiro, que é o pagamento pelos fluidos de slime e materiais de monstro que ele coletou. Ele fica chocado com a quantia e ela explica que seus materiais são de qualidade excepcionalmente alta, perfeitos para fazer poções de beleza, e ela está pagando-o diretamente para cortar a taxa de comissão da guilda. Com o dinheiro em mãos, Wrench segue para a forja do ferreiro, a lança de 3 pontas, e no caminho, as pessoas o olham e ficam assustadas com sua aparência. Dentro da forja, a recepcionista reage da mesma forma, mas quando Wrench começa a falar e se desculpa por sua aparência, a recepcionista se acalma. Wrench então entrega sua espada danificada à recepcionista, explicando que precisa de uma substituição. Ela examina a arma e nota o quão danificada ela está. Ela pode ver que o usuário usa magia e energia espiritual na espada, mas quando Wrench diz que também usa divindade, seus olhos se arregalam, dizendo que ele é apenas a segunda pessoa que ela já conheceu a empunhar todas as 3 fontes de poder. Ele pede a ela para manter isso em segredo, e ela promete que o fará. Ela então acrescenta que o ferreiro, um homem chamado Cloak, precisará de vários dias para reforjar a arma. Ela acrescenta que Cloak provavelmente vai querer falar com ele durante o processo. Wrench concorda, mas diz a ela para contatar Lorraine se ela precisar encontrá-lo. E ao ouvir esse nome, a recepcionista fica impressionada com as amizades de Wrench. Enquanto isso, de volta para casa, Lorraine mergulha fundo em sua pesquisa. Ela lê sobre os ghouls, que são criaturas mortas-vivas menores com incrível resiliência física, capazes até de sobreviver à decapitação. Ela tenta encontrar o que Wrench está experimentando, mas a única coisa que ela lê é que existem monstros poderosos que podem transformar humanos em ghouls. Mas no processo, os humanos são despojados de suas personalidades e emoções. Lendo isso, Lorraine percebe que Wrench é único como um ghoul, diferente de qualquer ghoul na história registrada. Mas ela ainda não tem certeza se o ser diante dela é realmente o mesmo Wrench que ela conheceu. Ela se lembra da primeira vez que o conheceu e naquela época, Wrench ainda era um novato designado para acompanhá-la em uma missão para sua pesquisa. Na época, ela via o mundo como monótono e previsível, mesmo sendo a mais jovem a alcançar o título de grande doutora, o que a permitiu se registrar como aventureira de classe prata. Quando ela viajou para encontrar as ervas raras que procurava, ela ficou surpresa ao ver que Wrench era mais capaz do que ela em lidar com as ervas. Mas assim que ela se maravilhava com sua habilidade, um Goblin a atacou. Wrench imediatamente a protegeu e calmamente a instruiu a usar um feitiço de fogo, o que ela fez, assando o Goblin até ficar crocante, deixando o Goblin Slayer orgulhoso. Depois de se acalmar, Wrench apontou que, apesar de ser uma aventureira de classe prata, Lorraine não parecia muito experiente em batalha, e ele confessou que a razão pela qual ele foi encarregado de protegê-la era porque todos estavam preocupados com sua segurança.
Vendo que Wrench era confiável e até sabia sobre ervas, Lorraine pediu a ele, um aventureiro de nível inferior ao dela, para ensiná-la o que ele sabia, e isso se tornou o início do relacionamento deles. Enquanto isso, Wrench encontra o ferreiro, Cloak, que o assegura de que sua espada será reforjada em algo extraordinário. A recepcionista empresta a Wrench uma espada temporária, uma que Wrench pode usar junto com magia e energia espiritual. Cloak então oferece um aperto de mão, e embora Wrench hesite a princípio, ele aperta a mão do homem e vai embora. Mas enquanto ele sai, Cloak discretamente diz ao seu assistente que sabe que Wrench está amaldiçoado, e ele entende perfeitamente porque Wrench se recusou a manter isso em segredo, não querendo causar outros problemas. Então, tanto Cloak quanto a recepcionista só podem desejar-lhe sorte e esperar o melhor para ele. Mais tarde, durante o jantar, Lorraine diz a Wrench que ele é fundamentalmente diferente dos ghouls comuns, provavelmente devido à sua capacidade de evoluir. Ela pergunta o que ele acha que se tornará em seguida, e ele admite que não sabe, mas diz que seu objetivo é evoluir o mais próximo possível de ser humano. Lorraine sorri e sugere que ele retorne à masmorra para matar mais monstros. Depois, Wrench está de volta à masmorra e avista um aventureiro com aparência boba a poucos momentos de morrer por um slime. Ele intervém e destrói a criatura em um movimento rápido. O aventureiro agradece a Wrench pela ajuda, e enquanto Wrench nota o corte em seu braço, ele deixa o aventureiro para trás, preocupado que ele possa ser um golpista que está procurando roubá-lo. Mas enquanto Wrench está indo embora, o homem está implorando a Wrench para formar um grupo com ele. Ele explica como era dono de um restaurante que foi forçado a ser um aventureiro para pagar suas dívidas. E ouvindo isso, Wrench muda de ideia e permite que o homem carregue sua mochila em vez disso. O novato celebra como se tivesse acabado de ganhar na loteria e segue Wrench ansiosamente para o interior da masmorra. Mas Wrench fica preocupado ao ver o ferimento do homem. Então, Wrench os leva para a toca onde ele lutou contra o dragão, e uma vez lá dentro, o aventureiro fica maravilhado ao ver que tal lugar existe. Ele então descobre uma passagem secreta lá e sugere que eles relatem à guilda para obter lucros. No entanto, Wrench diz ao homem que ele deveria fazer isso sozinho para obter seu lucro, já que Wrench não se importa com a glória. Eles entram na passagem secreta para encontrar tesouros, mas pisam em uma sala vazia. Enquanto o homem entra feliz, Wrench vê um círculo mágico lá dentro e percebe que só ele pode vê-lo. Em um instante, o novato desaparece e Wrench reconhece o círculo como um círculo de teletransporte que provavelmente enviaria as pessoas para um andar inferior com monstros mais difíceis. Wrench inicialmente pensa em apenas deixá-lo para trás, mas quando sua moral lhe diz o contrário, Wrench pisa no círculo e também é teletransportado. Quando ele aparece no próximo andar, ele vê o novato inconsciente no chão e bem ao lado dele está um esqueleto gigante. E nesse momento, Wrench percebe que está em uma sala de chefe e que estragou tudo. Enquanto reforça seu corpo com magia, Wrench ataca a perna do monstro, mas seu ataque mal arranha o osso. A criatura revida com um soco estrondoso, forçando Wrench a desviar novamente, e ele percebe que sua energia espiritual não tem efeito algum. Ele percebe que as portas da masmorra se selaram e ele está preso nesta luta de chefe estilo Elden Ring, a menos que derrote o chefe. Por um momento, Wrench sente medo em sua alma, mas lembrando-se de seu objetivo de se tornar um aventureiro de classe Mithril, ele decide focar. Ele derrama sua energia divina em sua espada e desfere um golpe, cortando as pernas do monstro, fazendo-o cair no chão. Nesse momento, Wrench corre por sua forma massiva e desce sua espada com um golpe explosivo final que estilhaça o crânio do monstro. Quando a poeira baixa, ele se ajoelha ao lado do aventureiro inconsciente que ele salvou antes e usa energia divina para curar suas feridas. Quando o homem acorda, ele fica chocado ao ver o esqueleto gigante derrotado. Ele pergunta se Wrench foi quem derrotou o esqueleto gigante, e Wrench confirma e mostra a ele a enorme pedra mágica que ele ganhou como prova. Wrench então oferece ao homem a valiosa pedra mágica em sua mão, em troca de o homem ajudá-lo a resolver tarefas na cidade, como visitar lojas na guilda. O homem insiste que isso é muito unilateral, então Wrench adiciona outra condição, que ele possa comer de graça no restaurante do homem quando quiser. Ouvindo isso, o homem começa a chorar e concorda, jurando que nunca mais deixará seu restaurante ir à falência. Wrench entrega o cristal e o envia para casa através do círculo de teletransporte. Ele então nota outro círculo de teletransporte por perto e considera explorá-lo, mas decide deixá-lo para depois e voltar para casa em vez disso. Depois que Wrench sai, o homem leva Wrench ao seu restaurante, a Taverna do Dragão Vermelho. Nesse momento, a esposa do homem, Isabelle, aparece e o homem orgulhosamente conta a ela como Wrench salvou sua vida e exibe a gigante pedra mágica que ele conseguiu de Wrench. O casal se abraça e o homem se apresenta como Loris, e Wrench o faz prometer manter sua identidade em segredo antes de se apresentar. Em sua caminhada para casa, uma onda de escuridão de repente nubla a mente de Wrench. Ele sente uma frustração irracional borbulhando por dentro, onde uma parte dele quase deseja que Loris tivesse sido um canalha mentiroso. O sentimento se intensifica quando ele entra na casa de Lorraine. Ela o cumprimenta calorosamente por voltar para casa, mas Wrench de repente a abraça, o que a deixa constrangida. Ela se pergunta se ele está bêbado ou se sentindo estranho, mas de repente ele mostra dentes afiados e os crava no ombro dela como um vampiro. Sangue espirra pela sala enquanto ela o empurra, gritando seu nome e exigindo saber se ele ainda é ele mesmo.
Os olhos de Rand brilham descontroladamente antes que suas pupilas voltem ao normal por um segundo e Lorraine percebe que ele recuperou o controle. Ela rapidamente lança um feitiço de sono divino e Rand desaba no chão. Horas depois, Rand acorda e encontra Lorraine cuidando dele e ela calmamente pergunta se ele sentiu algo mais o controlando. Ele acena com a cabeça, dizendo que é ele mesmo novamente e pedindo desculpas pelo que aconteceu. Quando ela pergunta o que ele se lembra, ele admite que se recorda de tê-la atacado e confessa que tanto ela quanto Loris pareciam perturbadoramente apetitosos para ele na época, como se fossem pedaços de bife, o que o fez enlouquecer. No entanto, Lorraine diz que esperava totalmente por isso, sabendo que ghouls anseiam por carne humana. Ela então o manda descansar, sabendo que seu feitiço deve tê-lo danificado. Mas Rand sabe que ela está escondendo algo, então ele pediu a ela para mostrar a ferida que ele causou nela. Lorraine mostra a ele, revelando que um pedaço horrível foi mordido e sentindo-se responsável por isso. Rand insiste em curá-la ele mesmo usando energia divina, enquanto seu poder repara a ferida. Ela fica impressionada que ele agora pode usar a divindade tão bem, o que a cura completamente. Quando ele termina de curá-la, Lorraine nota algo diferente nele. Ela percebe que sua pele parece mais humana do que antes, e a máscara amaldiçoada em seu rosto mudou de forma. Rand não gosta de como seu novo visual deixa sua boca com aspecto ressecado e exposta, mas nesse momento a máscara muda novamente, cobrindo a metade inferior de seu rosto. Lorraine observa isso e conclui que a máscara deve responder aos seus pensamentos e desejos. Testando sua teoria, Rand pensa em como ele tem medo de ter a boca exposta, e a máscara mágica retorna à sua forma anterior. Mas quando eles tentam removê-la completamente, nada funciona. Então, Lorraine aponta que sua fala soa mais clara, e Rand supõe que é porque ele evoluiu depois de matar o esqueleto gigante. Mas isso não faz sentido para ele, considerando que ele evoluiu diretamente após derrotar um monstro. Depois de pensar, Lorraine sugere que pode ser porque ele se alimentou de sangue, o que o evoluiu de um ghoul para uma criatura chamada Aghast, que são geralmente servos mais fracos de vampiros, mas têm traços semelhantes. Lorraine explica que monstros que passam por evolução existencial geralmente se tornam formas mais fortes e refinadas de seus eus anteriores. Ela perguntou a ele por que ele acha que se transformou de um esqueleto em um ghoul. Rand não consegue responder, então ela responde por ele, dizendo que suas transformações refletem seu desejo mais profundo, que é se tornar humano. Rand pergunta por que ele não evoluiu direto para um vampiro se essa é a forma mais parecida com a humana. Lorraine acredita que, assim como ele tem que alcançar lentamente ranks mais altos como aventureiro, ele tem que avançar por diferentes estágios antes de se tornar um vampiro. Isso dá esperança a Rand, percebendo que se ele continuar a evoluir, ele pode eventualmente alcançar o nível de um vampiro ou até mesmo retornar a ser humano. Lorraine acrescenta que deve haver uma condição especial para essa transformação. Assim como consumir o sangue dela desencadeou sua evolução anterior. Ela promete ajudá-lo, mas em troca, exige que façam experimentos selvagens onde ela examine cada fresta e reentrância dele, de cima a baixo para ver todas as suas mudanças. Na manhã seguinte, Rand treina e se sente mais forte, mas ao empunhar sua espada, percebe que ela está quebrada. Ele vai até Cloak para devolver a arma emprestada, e o homem não fica nada impressionado ao ver que sua espada agora está completamente destruída. Ele pergunta o que aconteceu, e quando Rand explica que teve que carregá-la com divindade para enfrentar um esqueleto gigante, Cloak se mostra mais compreensivo. Rand então revela que lutou contra o esqueleto gigante numa área inexplorada, e ao ouvir isso, Cloak concorda em emprestar-lhe uma nova espada, curioso para saber aonde aquilo o levaria. De volta à casa de Lorraine, ela usa alguns materiais raros para criar um veneno mortal para Rand experimentar, capaz de aniquilar até mesmo um urso pardo vermelho, ou até mesmo Mark Henry. Mas quando Rand bebe o frasco inteiro, ele não sente absolutamente nada, a não ser um gosto de bochechas de burro sujas. E isso leva Lorraine a concluir que venenos não o afetam de forma alguma, embora poções de cura e ervas ainda o façam. Ela então lhe faz mais perguntas e Rand admite que, como um morto-vivo, ele não sente a necessidade de dormir. E quando ela pergunta sobre o apetite dele, ele confessa que sente uma fome fraca por sangue e carne humanos. Ao ouvir isso, Lorraine lhe entrega outro frasco que ele presume ser mais um veneno. Mas quando ele o abre, ele congela em choque ao descobrir que é sangue. Lorraine explica que é o próprio sangue dela, preservado para durar mais com um feitiço que ela prepara para Rand consumir ocasionalmente e evitar que ele enlouqueça como antes. Rand toma um único gole do sangue e fica surpreso com o quão delicioso ele é, e satisfeito quando o desejo e a fome por humanos dentro dele desaparecem. Quando Lorraine pergunta se é só isso que ele precisa, ele a assegura de que uma gota é suficiente e promete fazê-la durar. Então, Rand diz a Lorraine que planeja visitar a guilda e pegar um trabalho antes de voltar ao labirinto para evoluir um pouco mais. Lorraine o lembra que ele precisará mostrar sua identificação de aventureiro para conseguir um trabalho e o alerta que se alguém na guilda vir sua aparência monstruosa, isso causará um grande caos. Rand descarta as preocupações dela, dizendo que ninguém se importa com um aventureiro de bronze de baixo escalão, um Zé Ninguém de qualquer forma. Mas Lorraine argumenta o contrário, apontando que apesar de seu status humilde, todos na guilda o admiravam por ajudar iniciantes e aceitar trabalhos impopulares. Ela até revela que a guilda estava considerando recrutá-lo como membro da equipe.
Rand insiste que não tem planos de se aposentar ou trabalhar para a guilda, pois ele só quer continuar aceitando missões por conta própria para ficar mais forte. Lorraine concorda, mas diz que seu retorno repentino dos mortos definitivamente causará problemas. Então ela sugere que ele se registre sob uma nova identidade. Rand a lembra que é contra as regras da guilda se registrar 2 vezes, mas Lorraine o ignora, garantindo que ninguém jamais descobriria. E se descobrirem, não terão problemas, sabendo que Rand é conhecido por ser um bom aventureiro. Então, mais tarde, Rand entra no salão da guilda disfarçado, e quando vê a recepcionista, Sheila, ele se sente feliz e nostálgico. Ele então se aproxima dela e diz que quer se registrar como um novo aventureiro. Sheila lhe entrega um formulário, e enquanto o preenche, ele se lembra da primeira vez que fez isso, e de como era inexperiente naquela época. Mas seu objetivo mesmo naquela época permaneceu o mesmo. Então, quando Rand devolve o formulário preenchido, Sheila fica surpresa que ele tenha colocado o nome Rand Vivier, e ela menciona que conhece outro Rand, que desapareceu recentemente. Rand finge surpresa e pergunta sobre essa pessoa, mantendo a farsa ao dizer que ouviu falar dele por Lorraine, que é sua parente e com quem ele tem ficado ultimamente. Então, depois que a papelada é concluída, Sheila lhe entrega seu novo distintivo de aventureiro e o parabeniza por se tornar um aventureiro de classe ferro. Mais tarde, Rand retorna ao labirinto e avista 2 aventureiros novatos lutando contra um Goblin. Sabendo que há aventureiros por todo lugar, ele rapidamente segue em frente para procurar a seção inexplorada que havia deixado para trás antes. Ele pisa num círculo mágico que o teletransporta para uma câmara isolada, cheia dos restos de uma pessoa que viveu ali. Enquanto investiga o cômodo, uma voz o chama por trás, exigindo saber o que ele está fazendo. Quando ele se vira, encontra uma mulher armada com uma espada e instantaneamente sabe que ela é perigosa. Rand rapidamente explica que é apenas um aventureiro procurando por algo, mas ela não acredita nele e o chama de ladrão. Ela declara que este lugar não deve ser perturbado e o atinge com um feitiço mágico massivo que o arremessa contra a parede e rasga sua capa. Quando ele se levanta, ela nota sua forma fantasmagórica, muda de tom e pede desculpas pelo seu erro. Para compensar, ela lhe dá sua própria capa para substituir a que destruiu e o avisa para não contar à guilda sobre este lugar ou deixar qualquer um entrar sem ela. E para que ele não volte para casa de mãos vazias, ela lhe dá um artefato especial, o mapa Acácia, que registra automaticamente qualquer área que o proprietário explore. Então, antes que ele diga qualquer coisa, ela o teletransporta para fora da masmorra usando um feitiço de distorção espacial. Rand então conta tudo a Lorraine e pergunta se os presentes que ele ganhou são amaldiçoados. Ela o assegura de que não são e sugere que ele os experimente. Primeiramente, ele canaliza magia para o mapa, e ele projeta um layout detalhado do labirinto, mostrando até mesmo os 2 novatos de antes. Lorraine fica extremamente impressionada com este artefato, e pede para ele tentar mapear outra masmorra. Quando ele faz isso, o mapa exibe outro labirinto que ele visitou e mostra o contorno, embora ainda esteja em branco nas áreas que Rand não visitou. Ele então pergunta sobre a capa, e Lorraine o informa que a capa é muito superior à que ele usava antes em termos de estilo e atributos. Mas o que mais interessa a Lorraine é a mulher que ele conheceu, e pelo que Rand viu, ele supõe que o nível de magia da mulher era pelo menos de nível ouro, o que só aumenta a curiosidade de Lorraine sobre aquela câmara secreta. No dia seguinte, Rand revisita o labirinto para poder chegar à câmara escondida. Mas quando ele tenta ir até lá, encontra um beco sem saída onde a entrada costumava estar, e percebe que a mulher ainda não o quer de volta. De volta à guilda, Sheila ainda está se perguntando e preocupada para onde foi o Rand que ela conhecia. Mas naquele momento, Rand se aproxima de Sheila para solicitar uma nova missão que envolve o abate de 3 orcs. Ela o avisa que um aventureiro de classe ferro está abaixo desta missão. Mas Rand assegura de que ele tem uma armadura de enredo ao seu lado. Então Sheila decide lhe dar a missão. Apenas algumas horas depois, Rand retorna a Sheila, que fica chocada ao ver que Rand derrotou os 3 orcs. Para provar, ele apresenta 3 enormes pedaços de carne de porco dos orcs e Sheila não consegue acreditar como a carne foi habilmente manuseada, o que ela sabe que seus clientes ficarão felizes em receber. Ela então pede para ele esperar enquanto ela busca algo, e enquanto espera, Rand pode ouvir alguns aventureiros próximos cochichando fofocas sobre ele ter a força de um guerreiro e o estilo de um personagem doido. E Rand percebe que talvez tenha se destacado demais. Nesse momento, Sheila retorna e explica que acabou de falar com seu gerente e que Rand foi convidado para fazer um exame de promoção, um que poderia promovê-lo à classe bronze se ele passasse. Ela admite que é raro alguém fazer o teste tão cedo após se registrar, mas a guilda acredita que Rand tem o potencial para ir mais longe. Não querendo perder essa chance, Rand aceita a oferta de promoção. Mais tarde, quando ele conta a Lorraine sobre isso, ela imediatamente pergunta qual nome ele usou durante o registro. Quando ele lhe diz que agora é Rand Vivier, Lorraine fica chocada e exige saber por que ele usou o sobrenome da família dela. Rand explica que fingir ser parente dela parecia a cobertura mais segura, e ele não queria que ninguém pensasse que Lorraine tinha sua própria máquina de aplausos pessoal morando com ela. Lorraine insiste que não se importa com o que os outros pensam dela, considerando que todos a veem apenas como uma pobre estudiosa que não conseguiu se firmar na capital. Mas Rand insiste que não quer causar problemas a ela, não depois de tudo o que ela fez por ele.
Ele a lembra que a razão pela qual ele ainda está vivo e humano é por causa dela, e ao ouvir isso, ela sugere que ele fique com ela por mais tempo como seu ajudante, e ele concorda. Na manhã seguinte, Rand chega ao salão da guilda para seu exame de classe bronze. Sheila parece surpresa ao vê-lo ali, considerando que ele acabou de receber o convite ontem e poderia simplesmente comparecer ao próximo teste. Mas Rand explica que não tem tempo para esperar meses pelo próximo, pois quer fazer o teste agora. Então o examinador inicia as coisas com um teste de conhecimento escrito, explicando que cobrirá as regras da guilda e o manuseio adequado de materiais de monstros. Rand se lembra que a parte prática muda todo ano, onde da última vez envolveu a coleta de ervas e este ano ele suspeita de algo muito mais difícil. Enquanto o grupo segue o examinador para o salão, Rand nota uma das novatas que ele viu, Laura, sentada entre os examinados, e percebe que isso deve significar que o parceiro novato, Rise, deve estar fazendo o teste oral. Considerando que ele não sabe escrever e que nesta cidade poucas pessoas conseguem sequer ler ou escrever. No entanto, Rand já passou por isso uma vez antes, então ele acha o exame escrito fácil, considerando que é apenas o básico para ele. O exame termina, vários participantes reclamam de como foi difícil, enquanto Rand, por outro lado, é parabenizado por Sheila por ter obtido uma pontuação perfeita. Ele então pergunta sobre o teste prático, e Sheila explica que eles serão agrupados em pequenas equipes e deverão completar uma missão real da guilda. Ela o coloca em uma equipe com Rise e Laura, e o examinador revela que o teste prático acontecerá no labirinto da Lua Nova, e que a missão deles é alcançar um destino marcado em um mapa fornecido a cada equipe. Ele também menciona que todas as equipes estão indo para o mesmo ponto, e a primeira a chegar receberá uma recompensa especial. Então, assim que todos chegam à entrada do labirinto, os outros correm para dentro, enquanto Rand permanece calmo e sugere comprar um mapa adequado. Rise pergunta por quê, e Rand revela que o mapa dado a eles para o exame tem 15 anos. Então eles se aproximam de um vendedor com aparência de Seals, que tenta cobrar 2 moedas de prata por um mapa completo. Mas Rand negocia por uma versão apenas do primeiro andar a um preço mais barato. Então eles comparam os dois mapas e, para sua surpresa, descobrem que o mais novo é mais detalhado, com a localização de armadilhas e até mesmo caminhos atualizados, que são mais seguros. Rise e Laura se perguntam por que a guilda lhes forneceu um mapa ruim. E Rand explica que isso faz parte do teste, que é para ver o quão engenhosos eles são em condições reais de aventura. Então, enquanto eles se aprofundam no labirinto, chegam a um corredor cheio de esqueletos. Rise e Laura trabalham juntos para derrotar a maioria deles, e Rand fica impressionado ao ver o quão sincronizados os dois estão, apesar de serem novatos. Laura percebe que é incomum tantos monstros estarem ali, e Rand avista um incenso no chão. Quando a novata pergunta para que serve, ele explica que foi usado para atrair monstros para a área. Rand avisa aos dois que eles estão lidando com humanos e que provavelmente há uma emboscada à frente deles. Então Rand assume a liderança e, como imaginado, outro aventureiro o ataca e eles chocam as lâminas. Rise exige que ele assuma a liderança, então Rand deixa o espadachim para ele enquanto vai cuidar do arqueiro e do usuário de magia. Quando ele olha para trás, observa Rise e Laura trabalhando juntos contra o espadachim, e eles conseguem derrotá-lo. Então, uma vez que os inimigos estão amarrados, Rise pergunta por que eles fariam isso, e Rand o repreende, lembrando-o de que monstros não são o único perigo em um labirinto. Vendo o quão mais experiente Rand é, Rise promete seguir sua liderança de agora em diante. Enquanto avançam, Rand sussurra para si mesmo para libertar o refém, e momentos depois, uma figura misteriosa encapuzada surge atrás deles, libertando os arruaceiros capturados e, para o choque de Rand, ele sabe que estava ali. Enquanto isso, Sheila se encontra com o mestre da guilda, que lhe diz que suspeita da verdadeira identidade de Rise. Então ela a instrui a relatar qualquer coisa em comum sobre ele. De volta ao labirinto, o grupo de Rise finalmente chega a uma porta enorme que Rise diz ser a entrada para a sala do chefe. Rand percebe que Rise está assustado, e enquanto Rise tenta se mostrar durão, Rand lhe diz que fugir de uma luta que não se pode vencer é, às vezes, a coisa certa a fazer. Nesse momento, outro grupo de aventureiros aparece e uma discussão começa entre as duas partes. Os canalhas tentam intimidar Laura, oferecendo-lhe um bom momento cremoso. Mas Rise se coloca na frente dela, e Rand ameaça cortar suas cabeças. No entanto, Rand os deixa entrar primeiro, e Rise fica irritado com essa decisão. Mas minutos depois, todos voltam correndo, horrivelmente feridos e aterrorizados. Rand lembra Rise do que ele acabou de dizer sobre uma batalha que não se pode vencer. Mas Rise insiste em lutar, dizendo que se recusa a desistir de seu sonho de se tornar um aventureiro. Ao ouvir isso, Rand se lembra de sua própria motivação, e eles entram na sala. Lá dentro, eles ficam cara a cara com uma criatura de gosma massiva conhecida como um grande slime. Quando os novatos declaram sua determinação em derrotá-lo, Rand não pode deixar de se sentir surpreso, pois eles poderiam simplesmente escapar, já que o exame não exige que enfrentem o chefe. Rise avança direto e Rand o chama para atacar o núcleo. Ele passa correndo por vários jatos de ácido e enfia sua espada profundamente no corpo do slime, mas o ataque não tem efeito algum.
O grande slime arremessa Rise no chão e lança outra barragem de ácido que ele consegue evitar. Wrench diz a Laura para se concentrar em fortalecer sua magia, confiante de que a dupla tem o que é preciso para derrubar o monstro. Minutos antes de entrarem na masmorra, Wrench havia explicado que Slimes são melhor derrotados usando magia. Ele perguntou a Laura se ela conhecia algum feitiço de fogo em grande escala e ela disse que sim, mas que levaria tempo para preparar. Wrench se ofereceu para protegê-la enquanto ela lançava o feitiço, mas Rice havia insistido em assumir esse papel ele mesmo. Agora, no meio da luta, ele mal está conseguindo se manter vivo, evadindo desesperadamente os ataques ferozes do grande slime. Desesperada, Laura pede a ajuda de Wrench e ele corre para dentro, cortando os jatos ácidos da criatura ao lado de Rice, até que ela anuncia que seu feitiço está pronto. Os dois saltam para fora do alcance enquanto Laura libera um enorme ataque de chamas que engole o monstro inteiro. Wrench rapidamente incita Rice a destruir o núcleo antes que a criatura se regenere, e Rice avança e o estilhaça. Todos aplaudem, celebrando sua vitória sobre o chefe. Enquanto coletam o fluido do slime, Wrench explica que o material será vendido por uma fortuna, considerando que é perfeito para usar na fabricação de picles escorregadios. Nesse momento, alguns aventureiros passam por eles, apenas para serem nocauteados por uma armadilha de gás sonífero. Enquanto Rice está confuso, Wrench explica que alcançar o objetivo primeiro não significa automaticamente passar no exame. E Laura acrescenta que toda a armação foi feita para enganá-los, fazendo-os pensar que era uma corrida quando não era. Wrench então explica que o trabalho de um verdadeiro aventureiro é completar missões dentro do limite de tempo. E a razão pela qual eles não foram informados de antemão foi porque aventureiros de verdade já deveriam entender esse princípio. Então, eles chegam ao objetivo onde um homem os parabeniza por terem chegado primeiro. Ele então lhes entrega 3 fichas de bronze, explicando que mostrá-las na recepção confirmará sua promoção a aventureiros de classe bronze. Quando Rice pergunta sobre os prêmios prometidos, o homem lhes dá poções especiais, dizendo que é uma recompensa para as 3 primeiras equipes a chegarem. Depois de coletar suas recompensas, Wrench diz aos outros que quer fazer uma breve parada antes de voltar. Ele os leva ao segundo andar, que se assemelha a uma floresta, e ele os ensina que uma masmorra é sempre imprevisível, e este é o tipo de mundo que eles vão explorar como aventureiros. Impressionado com aquilo, Rice pede para explorar um pouco mais, mas Wrench recusa imediatamente. Mais tarde, eles retornam ao salão da guilda e entregam suas fichas de bronze a Sheila. Antes de promovê-los, ela recebe um relatório de um homem misterioso, e ele explica que esteve observando o desempenho deles o tempo todo, não apenas para testar suas habilidades, mas também para avaliar seu caráter e ver se eram dignos de serem promovidos. Após ler o relatório, Sheila anuncia que eles foram oficialmente promovidos. Rice e Laura comemoram enquanto Wrench permanece em silêncio, vendo que ele é mais uma vez um aventureiro de bronze. Então, enquanto os novatos estão prestes a sair, eles agradecem a Wrench pela ajuda. E embora queiram continuar aventurando com ele, eles entendem que ele trabalha sozinho, então eles prometem sempre valorizá-lo como um aliado antes de partir. Sheila então se vira para Wrench, dizendo que precisa lhe perguntar algo importante. Percebendo que ela pode ter descoberto seu segredo, Wrench decide deixar a guilda para sempre. Antes que ele possa ir, Sheila o impede e pergunta o que realmente aconteceu com ele. Para conversar em particular, eles se movem para uma sala fechada, onde Wrench admite que está lidando com algo tão sério que não quer que ninguém, nem mesmo a guilda, se envolva. Sheila revela que o observador não o denunciou, explicando que ela quer descobrir a verdade por si mesma. Ela também confessa que o homem que observou o exame é seu irmão, alguém em quem ela confia completamente para guardar o segredo de Wrench. Então ela apresenta um contrato mágico afirmando que se ela algum dia revelar a identidade dele, sofrerá uma severa punição mágica e será banida para uma terra onde Didi governa tudo. O que? Wrench questiona por que ela iria tão longe, e Sheila explica que quer ajudá-lo, assim como ele uma vez a ajudou a crescer como pessoa. Comovido pela bondade dela, Wrench concorda e assina o contrato. Então, para fazê-la entender, ele mostra a ela seu rosto agora desfigurado, o que a assusta como se ela tivesse acabado de ver um monstro. Wrench calmamente lhe diz que é um morto-vivo, mas insiste que não pretende fazer mal a ninguém. Enquanto ele se vira para sair, ela o impede, dizendo que acredita que ele é uma boa pessoa e promete ajudá-lo no que puder. Mais tarde, Wrench a leva para conhecer Lorraine, e quando Sheila revela tudo o que Wrench lhe contou, Lorraine ameaça fazê-la assistir boca no pico, para garantir que ela mantenha a boca fechada, mas Sheila a assegura de que prometeu guardar segredo. Então eles jantam juntos e Sheila revela que, ultimamente, aventureiros novatos têm desaparecido, e a guilda suspeita que Wrench seja o culpado. Ao ouvir isso, Wrench e Lorraine acham que é uma boa ideia para Wrench evitar labirintos por alguns dias. Na manhã seguinte, Rice e Laura verificam o quadro de missões em busca de novos trabalhos, enquanto Sheila se encontra com o mestre da guilda. Eles conversaram sobre Wrench, e Sheila o defende, dizendo que ele é um aventureiro incrível. Alguns dias depois, embora os sequestros ainda estejam acontecendo, Wrench parte em direção ao labirinto, enquanto Lorraine, que está apenas acordando, se preocupa com ele ir tão cedo. Na cidade, Wrench se encontra com Cloak, que lhe entrega sua nova espada, forjada exatamente ao seu gosto, capaz de canalizar poder mágico, energia espiritual e até mesmo divindade.
Cloak pede a Rent para experimentar a espada para ver suas capacidades, e primeiramente, Rent a infunde com energia mágica pura e a balança, destruindo um alvo de madeira, mas Cloak percebe o quão mais forte Rent está em comparação com antes. Então Rent amplifica a lâmina com energia espiritual, cortando outro alvo completamente ao meio, sem deixar vestígios. E por fim, Rent canaliza sua divindade para a lâmina e corta um último boneco de madeira, dividindo-o perfeitamente em dois. Enquanto Rent admira o resultado, Cloak percebe algo bem estranho. O alvo cortado começa a brotar pequenas folhas verdes. Ambos logo percebem que aquilo é o efeito residual da energia divina. Curioso, Cloak pergunta a Rent como ele, um Ghast morto-vivo, consegue usar divindade, algo geralmente concedido a aventureiros pelos deuses. Rent explica que uma vez ele reparou um santuário abandonado, mesmo sem ter a menor ideia de a quem ou a qual divindade ele pertencia, e supôs que isso lhe concedeu sua divindade. Intrigado, Cloeb pede para ficar com as amostras de madeira infundidas com energia divina, e Rent concorda antes de pedir para continuar seu treinamento. Cloeb pergunta a Rent o que mais ele precisa experimentar. Como Rent já demonstrou maestria sobre todos os 3 tipos de energia, ele calmamente responde que deseja tentar combiná-los. Cloep então prepara um tronco bem maior e explica uma técnica conhecida como fusão de mana espiritual, uma habilidade que une magia e energia espiritual para um tremendo aumento de poder. No entanto, ele avisa Rent que falhar nisso poderia fazer o corpo de Rent explodir e transformá-lo em uma pasta. Mesmo assim, Rent insiste em tentar, mas antes que Rent faça seus experimentos, Cloak lhe dá uma espada mais antiga como precaução, caso ele falhe, não querendo que a nova espada se quebre. Então Rent se concentra em canalizar magia e energia espiritual juntas, elevando sua aura a níveis muito acima de tudo o que ele já havia feito antes, e com um único golpe, ele vaporiza o tronco maciço por completo. Vendo esse poder, Cloak pergunta se ele realmente planeja adicionar energia divina em seguida, e Rent afirma que sim. Então, Rent canaliza todos os 3 poderes de uma vez, atingindo um nível ainda mais elevado que o anterior, forçando seu corpo ao limite enquanto rachaduras se formam na lâmina. Antes que ela se estilhasse por completo, Rent desfere um golpe, transformando o tronco em uma esfera de madeira perfeitamente redonda. Quando a energia se dissipa, a espada se desintegra em pó, e Rent pede desculpas. Mas Cloak explica que armas normais não conseguem suportar a divindade, pois ela rompe as ligações mágicas que as mantêm unidas. Ele garante a Rent que a nova espada pode sim lidar com a divindade. Embora não com todos os 3 poderes simultaneamente, então a fusão de mana espiritual é provavelmente o seu limite. Mais tarde, Rent caminha pela cidade e nota um aventureiro gritando com um garoto na rua, recusando uma oferta de trabalho e ameaçando cortá-lo em pedaços. Rent intervém, entregando uma moeda ao homem para fazê-lo recuar, e pergunta ao garoto sobre seu pedido. O garoto implora a Rent para derrotar a criatura conhecida como o Senhor do Lago. Então, Rent leva o garoto, que se apresenta como Riantus, para a casa de Lorraine, onde Riantus lhe conta toda a sua história. Ele fala sobre sua aldeia, Tatsu, que há muito tempo mantém uma lenda sobre o Senhor do Lago, um ser que era apaziguado oferecendo uma garota cheia de mana. Todos os anos eles realizam um festival para honrar essa história. Mas desta vez, a criatura apareceu e devorou a garota que desempenhava o papel de sacrifício. O senhor então exigiu mais sacrifícios, e após inúmeras mulheres caírem como vítimas, Riantus agora implora a Rent para salvar sua irmã, que é o próximo sacrifício. Mais tarde, enquanto se dirigiam à aldeia, Rent sente que algo está muito estranho. Quando chegam, Riantus lhe mostra que sua aldeia, antes tão animada, agora está silenciosa, tomada pelo medo da criatura. Ao chegarem à casa de Riantus, Rent nota um X entalhado na porta, e Riantus explica que é um sinal de que a família precisa sacrificar sua filha ao Senhor do Lago. Ele explica que quem deixou o sinal foi um Kelp, e Rent reconhece a criatura como sendo bem poderosa. Nesse exato momento, a irmã de Riantus, Ameris, sai furiosa e repreende o irmão por trazer um aventureiro com aparência suspeita para a casa deles. Riantus explica a ela o motivo da presença de Rent, mas ela insiste para que Rent vá embora, e declara que aceitará seu destino para proteger a aldeia. Rent calmamente afirma que apenas Riantus pode cancelar o contrato, já que foi ele quem o contratou. Relutantemente, Ameris convida Rent para entrar, confessando que está pronta para cumprir seu papel como sacrifício. À noite, Rent pergunta a Riantus se ele tem certeza de que quer continuar. Apesar da objeção de sua irmã, Riantus garante a Rent que ele realmente quer salvar sua irmã. Na manhã seguinte, Rent encontra um mercador na cidade para obter algumas informações, e o mercador diz a Rent que o festival deste ano parece estar mais silencioso devido ao que está acontecendo com os sacrifícios. Ele sugere que Rent volte para casa, considerando que o festival será péssimo e que o Senhor do Lago está enfurecido. À noite, antes de ser sacrificada, os aldeões preparam Amiris para o ritual, com lágrimas nos olhos, e contam a ela como Riantus queria cancelar o festival para salvá-la. Ao ouvir isso, Amiris se emociona e chora, mas ainda insiste em se sacrificar para salvar a aldeia da ira da criatura. Alguns momentos depois, Rent visita seu quarto e ela lhe diz para ir para casa. Mas Rent lhe diz que ele e seu irmão a salvarão, mesmo que ela não queira ser salva. Então, quando o festival começa, sacerdotes encapuzados entoam encantamentos enquanto Amiris embarca em um pequeno barco rumo ao lago. Rent e Riantus estão com ela para confrontar o Senhor do Lago, e no momento em que chegam ao centro, névoas surgem e o Senhor emerge. Mas ao ver que é um Kraken, que Rent sabe que vive no oceano, ele percebe que algo muito estranho está acontecendo.
Ele pula e caminha sobre a água, ataca o Kraken e vê o que ele realmente é, uma ilusão falsa. Atrás dele, há um barco cheio dos mercadores que ele conheceu antes, furiosos por Rand tê-los exposto. Mas Rand não perde tempo, parte para a briga e derrota os mercadores com facilidade. Horas depois, eles contam tudo aos aldeões, que exigem respostas dos mercadores. Eles revelam que as garotas sacrificadas ainda estão vivas e escondidas do outro lado do lago. Ao ouvir isso, os aldeões se apressam para resgatá-las. Enquanto isso, na manhã seguinte, Rand se despede de Riantus. Mas querendo demonstrar sua gratidão, Amyris lhe dá um beijo rápido no queixo que Rand aceita. Então, quando Rand volta para casa, ele conta a Lorraine tudo o que aconteceu, e ela o provoca por ter conquistado uma garota e a deixado na mão. Alguns dias depois, Rand está diante do quadro de missões da guilda, e ele vê um trabalho em particular que chama sua atenção, um pedido que oferece apenas uma única peça de bronze como pagamento. Nesse exato momento, Shella aparece. E quando Rand pergunta sobre a missão de bronze, Shella explica que apesar de seu baixo pagamento, a missão é muito mais difícil do que parece, e a maioria dos aventureiros a evita porque envolve a recuperação da flor de sangue de dragão, uma planta rara que só floresce perto de pântanos venenosos. Rand se lembra da lenda por trás dela, onde um dragão se apaixonou e se envolveu com uma mulher humana, e onde o sangue do dragão foi derramado em sua morte. As flores se transformaram nas flores de sangue de dragão. Charlotte acrescenta que dizem que as garotas que recebem essa flor estão destinadas a serem amadas para sempre. Mas ela revela que este pedido não é sobre romance, mas que a flor é urgentemente necessária por crianças de um orfanato que esperam criar um remédio para salvar alguém muito querido a elas. Ao ouvir isso, Rand imediatamente aceita a missão. Mais tarde, quando Rand chega ao orfanato, ele tenta bater na porta, mas acaba quebrando Paldrava com sua força sobrenatural. Sentindo-se culpado, ele a repara usando um pouco de fluido de slime, e bate novamente com mais delicadeza, então uma jovem adorável atende, pensando que ele é um cobrador de dívidas. Ela diz a Rand que ele terá que voltar mais tarde, já que a diretora Lillian não está por perto. Quando Rand explica que é o aventureiro que aceitou a missão deles, ela relaxa e o convida para entrar. Assim que ele entra, a garota diz aos órfãos que eles têm um aventureiro como convidado e todos correm até ele, bombardeando-se com perguntas sobre aventuras. A mulher rapidamente os silencia, lembrando-os de que aventureiros podem ser assustadores, mas ela rapidamente se desculpa por ofender Rand. Mas ele ignora e até diz aos órfãos para ficarem cautelosos perto de pessoas com aparência suspeita, especialmente aquelas que gostam de se exibir. Depois que os órfãos saem correndo, Rand se apresenta como um aventureiro de classe bronze, chocando-a pois ela esperava alguém de uma patente inferior. Quando ele pergunta se foi ela quem fez o pedido, ela acena com a cabeça e se apresenta como Elisa. Rand menciona que as flores de sangue de dragão são notoriamente raras e pergunta por que ela precisa tanto de uma. Elise hesita, mas finalmente lhe diz para guardar segredo antes de levá-lo a um pequeno quarto onde Lillian está descansando, doente. Lillian o cumprimenta educadamente, apresentando-se como a sacerdotisa da Igreja do Céu Oriental. Ela o agradece por aceitar uma missão tão mal paga, explicando que monstros começaram a aparecer no porão do orfanato e ela não pode deixar os órfãos enfrentá-los. Antes que ela possa dizer mais, ela começa a tossir, e Elise a incentiva a descansar, e diz a Rand que ela explicará tudo. Lá fora, Elise revela que Lillian sofre de uma doença onde a energia corrompida se acumula toda vez que Lillian usa sua energia divina, o que acontece porque Lillian não é forte o suficiente. Rand pergunta se Lillian sabe do que está sofrendo, e Elise diz que não, porque se ela descobrisse, renunciaria e deixaria outra sacerdotisa tomar seu lugar, abandonando o orfanato. Comovido pela causa deles, Rand promete encontrar a flor, e Elise fica chocada, dizendo que nunca esperou que alguém aceitasse uma missão tão perigosa. Quando ela pergunta se ele tem certeza, ele a assegura que a conseguirá, custe o que custar, o que deixa Elisa muito feliz. Mas antes de partir, Rand insiste em limpar o porão do orfanato primeiro. Ela o segue até lá, então Rand lhe dá uma espada curta para proteção. Nesse exato momento, um grupo de ratos possuídos aparece, e eles percebem que esses são os monstros. O líder dos ratos pula nele e Rand o afasta facilmente, mas ele ataca novamente e morde sua mão antes que Rand o arremesse para longe. De repente, o corpo do rato brilha em roxo, e a próxima coisa que eles sabem é que o rato está seguindo as ordens de Rand como um animal de estimação leal. Naquela noite, Rand leva o rato para conhecer Lorraine, e ela o examina com grande fascínio. Ela explica que vampiros podem criar e controlar familiares, algo que ela não esperava de sua forma atual de Ghast. Quando Rand pergunta se pode ficar com ele, ela concorda, mas exige que o rato pague Rand, não em dinheiro, mas permitindo que Lorraine faça testes nele. De repente, ele mordisca o dedo dela, o que lembra Lorraine de Rand. Então ela pede a Rand para lhe dar um nome. Rand o nomeia Pretinho devido à sua cor, mas Lorraine o lembra do sonho de Martin Luther King, então ela sugere nomeá-lo Adele, com o que o rato fica muito feliz.
Naquela noite, Rand passa seu tempo em seu quarto, sentindo falta de poder dormir. Nesse exato momento, Lorraine o convida para jantar, e o surpreende o fato de ela cozinhar. Ela fala sobre o pântano de Tarrasque, o único lugar próximo onde as flores de sangue de dragão crescem e o lugar para onde ela sabe que Rand estará indo. Quando Rand diz que planeja ir sozinho, ela o avisa que o lugar é venenoso, mas ele se sente confiante de que seu corpo morto-vivo é resistente a venenos. Ela então acrescenta que uma criatura perigosa, semelhante a um wyvern, chamada Tarrasque, vive lá, mas ele diz que não vai lutar contra ela e usará água benta para detê-la. Enquanto comem, Rand elogia a refeição, chocado por realmente conseguir sentir o sabor. Lorraine fica feliz com o elogio e revela seu ingrediente secreto, que é uma gota de seu próprio sangue. No dia seguinte, usando uma carruagem, Rand e Adele vão para o pântano de Tarrasque. Lá, ele patrulha a área até que um grupo de arqueiros goblins o embosca. Após desviar de suas flechas, ele os derruba rapidamente e os derrota. Ele pergunta se Adele vai ajudar, e o pequeno Pestinha simplesmente encolhe os ombros. De repente, uma ponte frágil desaba sob ele. E ele fica furioso, porque Adele simplesmente pulou para se salvar, deixando-o para trás. Nesse exato momento, um peixe monstruoso o ataca. Adele belisca o peixe enquanto Rand luta com a criatura em uma feroz batalha subaquática. Depois que Rand o derrota, ele levanta Adele e se pergunta se todos os animais de estimação de vampiros são tão preguiçosos. Enquanto isso, Shayla visita Lorraine, perguntando por que Rand está tão determinado a alcançar a classe Mithril. Para a surpresa de Shayla, Lorraine admite que também não sabe e não quer se intrometer no passado dele. Quando Shayla se preocupa com ele enfrentando o Tarrasque, Lorraine a assegura que Rand sempre encontra uma maneira de superar o perigo. De volta com Rand, ele está sendo perseguido por um Tarrasque e é encurralado em um penhasco. Sem escapatória, ele luta de frente, mas tem dificuldade em perfurar sua pele semelhante a uma armadura. Nesse exato momento, Adele avança em direção à besta, voa direto para sua boca e libera uma onda de energia divina. Para a surpresa de Hent, a besta vomita o rato de volta, e isso dá uma ideia a Hent. Ele canaliza a divindade através de sua espada e decapita o monstro em um único golpe decisivo. Agora, conhecendo a fraqueza do monstro, ele coleta os restos da criatura e se aventura mais fundo na floresta, onde se depara com as flores de sangue de dragão. Mas antes que ele possa colhê-las, um elfo bonito surge das sombras para confrontá-lo. Quando Hent pergunta se ele está sozinho, o elfo afirma que sim, mas Hent aponta que o pântano de Tarrasque não é o tipo de lugar por onde alguém normal vagaria sozinho. É aí que o homem explica que carrega um item mágico que neutraliza veneno e água benta, forte o suficiente para repelir um Tarrasque. Ele admite que está procurando por flores de sangue de dragão e pergunta se Hent estaria disposto a compartilhar algumas. Hent concorda, e enquanto ambos colhem as flores de sangue de dragão, o homem explica que sua senhora quer as flores em si. Quando Hent pergunta se a senhora do homem está gravemente doente, o homem confirma e expressa sua devoção em permanecer ao lado dela. Ele também menciona que está procurando alguém que possa trazer flores de sangue de dragão regularmente e pergunta a Hent se ele é um aventureiro. Rand se apresenta como um aventureiro de classe bronze, o que surpreende o homem pela força que ele demonstra para sua classe, e o homem diz a Rand que está disposto a contratá-lo se o pagamento e as condições de trabalho lhe convierem. Quando Rand concorda, o elfo se apresenta como Isaac, e promete apresentá-lo à sua senhora assim que eles fizerem os arranjos contratuais. Depois de deixar o pântano, Rand retorna ao salão da guilda para encontrar Shayla e pede a ela um açougueiro para colher o corpo do Tarrasque. Shayla fica animada por um segundo, e Rand precisa lembrá-la de ficar quieta para evitar a atenção das pessoas sobre ele. Então ela leva Rand para conhecer Dario, o açougueiro, e todos colocam máscaras de veneno antes que Rand puxe o corpo do Tarrasque para fora da bolsa. Dario fica impressionado com a frescura do cadáver e explica que a maneira usual de derrotar um Tarrasque envolve atacar de fora de seu alcance de veneno, o que geralmente deixa a carapaça danificada. No entanto, como visto por suas feridas, Dario sabe que Rand o derrotou com um único golpe, então ele diz a Rand que o cadáver será ainda mais lucrativo para ele. Depois de sair do açougue, Rand agradece a Shayla por sua ajuda, e ela lhe diz que ele ficou mais forte. Considerando que ele agora é capaz de derrubar um Tarrasque sozinho, Shayla suspeita que Rand já possa estar no nível de um aventureiro de classe prata. No entanto, quando Shayla o deixa sozinho, Rand fica preso em suas próprias dúvidas, dizendo a si mesmo que o verdadeiro ele é fraco, e que a razão de ser tão forte é por causa de seu corpo morto-vivo e não de sua habilidade. No dia seguinte, ele retorna ao orfanato e acidentalmente quebra a goldrava da porta novamente. Enquanto ele a repara, Elissa se aproxima e ele lhe diz que a missão está completa, o que a surpreende. Então, quando ele entrega a flor de sangue de dragão, Eliza e os dois aventureiros com ela, Umburta, a curandeira, e Norman, o herbalista, elogiam quão bem preparada ela está. Norman nos assegura que pode fazer um remédio para curar a doença. Rand pergunta se eles precisam de mais flores de sangue de dragão, e quando eles dizem que sim, ele lhes dá tudo o que coletou, dizendo para fazerem bom uso delas em vez de pagá-lo, como um bom samaritano. Depois Elisa lhe entrega um documento oficial confirmando que ele completou o trabalho e o agradece por salvá-la de ter que se tornar uma aventureira apenas para resgatar Lilian. Quando Rand pergunta se ela ainda quer seguir a vida de aventureira, Elise diz que espera ser uma aventureira como ele, alguém que ajuda as pessoas necessitadas.
Então Adele sobe de volta no ombro de Rent e ele diz a Elisa que os amigos ratos de Adele que estão no porão protegerão o orfanato dos monstros e Elise deseja poder domar monstros como Rent um dia. Ele lhe diz que, se ela quiser ser uma aventureira, deve começar cedo e se oferece para treiná-la quando tiver tempo. Elise admite que seria difícil, já que ela não tem dinheiro para uma espada ou aulas de magia. Mas Rent diz que está tudo bem, pois ele tem uma amiga com bastante tempo livre que poderia ajudar. Elise recusa, não querendo depender demais dele, mas ao ouvir isso, Rent se oferece para emprestar-lhe o dinheiro para o treinamento, e ela poderá pagá-lo assim que começar a ganhar. Ela concorda, prometendo pagá-lo com juros, e eles selam o acordo com um aperto de mão. Naquela noite, Rent conta a Lorraine tudo sobre sua conversa com Elisa, e Lorraine se sente ofendida por ele tê-la chamado de preguiçosa e o adverte para ser mais cuidadoso com suas palavras perto de mulheres. Ela tenta trazer à tona uma memória de Rent e mulheres de anos atrás, mas Rent finge-se de desentendido, o que a irrita. Ela ameaça mandá-lo para um show do Michael Jackson, e por medo, Rent exibe sua lábia para mulheres e elogia Lorraine, chamando-a de uma beleza equivalente a uma Maya Khalifa não corrompida. Caramba! No entanto, Lorraine o acusa de usar a mesma cantada para conquistar garotas diferentes, mas Rent insiste que apenas os ouvidos dela ouviram essas palavras, o que faz Lorraine corar e se esconder no outro quarto, secretamente querendo pilotar o joystick de Rent. No dia seguinte, Rent encontra Sheila na guilda, e ela lhe diz que a Casa Laetro o solicitou especificamente para um trabalho. Quando Rent verifica o formulário de pedido, ele percebe que é de Isaac. Sheila explica que a família Laetro não é nobre, mas é uma das casas mais antigas e influentes de Malt. Ela o avisa que mestres de guilda anteriores foram instruídos a nunca ofender os Laetor e que recusar o pedido deles resultaria em seu banimento da cidade. Ela também se preocupa que por Rent ser um morto-vivo, ele será caçado por eles. Mas Rent assegura a Sheila que ele ficará bem, depois de ver que Isaac não se importou com sua aparência. Então Rent aceita o trabalho e decide visitá-los. Mais tarde, quando Rent chega à propriedade de Laetor, ele percebe que está diante de um labirinto na entrada. O guarda lhe diz que é um labirinto complicado e que aqueles que conseguem chegar à mansão recebem um item mágico especial do chefe da casa. Quando Rent pede um conselho, o guarda responde enigmaticamente que o filho não o ajudará. Rent então entra no labirinto esperançoso de que conseguirá passar por ele e obter sua recompensa. Mas depois de vagar pelo lugar por horas, mesmo usando seu mapa mágico, ele percebe que está perdido e agora sabe como é ser Zoro. Enquanto ele continua pelo labirinto, Rent encontra uma bruxa usando um chapéu grande que sugere que ele deveria desistir. Quando Rent recusa, a bruxa lhe diz que ele ainda tem um longo caminho a percorrer, então ele deveria fazer uma pausa e se juntar a ela para um pequeno chá. Curioso e exausto, Rent aceita a oferta dela e decide descansar por um momento. Enquanto ela serve o chá, Rent percebe que ela não colocou folhas de chá dentro do bule, mas ela o informa que o que ela está segurando é um bule mágico que pode transformar água quente comum em chá perfeitamente preparado. Ela explica que o bule pode recriar o sabor de qualquer chá que já tenha preparado, não importa há quanto tempo. Intrigado, Rent pergunta de onde ele veio, e ela explica que existem dois tipos de itens mágicos. Ela diz que um é descoberto em labirintos e o outro é criado por artesãos que tentam replicá-los. Ela conta que o bule foi achado num labirinto há 200 anos e vale quase 300 moedas de platina. Rent fica pasmo ao ouvir isso, sabendo que uma moeda de platina pode alimentar uma vida inteira, e percebe que os Laetoras são tão ricos que até Elon Musk sentiria inveja. A garota calmamente diz que vale cada centavo, já que aventureiros arriscam suas vidas nos labirintos para recuperar tesouros assim. Quando Rent finalmente prova o chá, ele fica maravilhado com o quão bom é. A garota nota sua máscara se transformando e pergunta se é um item mágico. Quando ele confirma, ela insiste perguntando onde ele a conseguiu. Ele diz a ela que a conseguiu no mercado, mas não menciona que foi por um preço baixo. Interessada, ela imediatamente pergunta se ele a venderia para ela. Rent rapidamente percebe que o interesse dela vem da reputação da família Laetor por colecionar artefatos mágicos. A oferta o tenta, sabendo que poderia ficar podre de rico, mas ele sabe que abrir mão da máscara exporia seu rosto de morto-vivo e destruiria seu segredo. Então ele educadamente recusa a oferta e agradece pelo chá. Então, quando ele está prestes a continuar sua jornada, a bruxa lhe dá uma dica enigmática sobre o labirinto, que era para evitar olhar para o sol. Rent fica surpreso, pois é a segunda vez que alguém menciona o mesmo aviso. Então, em sua caminhada, por curiosidade, ele olha diretamente para o sol, mas de repente ele desaparece. Ele percebe que algo está errado, então ele joga uma pedra para onde o sol deveria estar e a vê desaparecer. Percebendo que o labirinto está impregnado com um feitiço de teletransporte ativo, ele testa mais alguns pontos e confirma que esteve em loop pelas mesmas sessões o tempo todo. Com esse novo conhecimento, Rent continua sua jornada e depois de algumas horas consegue encontrar a mansão assim que o sol se põe. Lá a bruxa o cumprimenta novamente, desta vez se apresentando como Laura Lecture, a chefe da casa Lecture.
Ele se apresenta formalmente e pede sua recompensa por passar no desafio do labirinto. Laura sorri e diz para ele escolher qualquer item mágico da coleção deles. Rand pede o que criou o próprio labirinto, o que Laura se recusa a dar, mas ele diz a ela que está brincando. Laura explica que, embora ferramentas mágicas feitas por humanos sejam mais estáveis, humanos só podem criar as simples, como as luzes que se acendem ao redor deles. Então, no porão onde estão os artefatos, Laura explica que cada item mágico possui um poder único. E quando Rand pergunta por que ela os coleciona, ela admite que é pura obsessão, pois é fascinada por seus mistérios. Ela então mostra a ele um artefato mágico na forma de um pequeno dirigível de controle remoto, que parece algo que você compraria para o primo que você odeia. Rand assume que é um brinquedo, mas quando Laura o manda focar sua magia nele, o dispositivo projeta imagens vívidas diretamente em sua mente, agindo como um drone mágico. Mais fundo no cofre, Rand inspeciona outras relíquias e acidentalmente coloca a mão em uma. Nesse momento, Laura e Isaac entram em pânico procurando o botão de desligar enquanto o item drena a mana de Rand e desperta um golem massivo que parece um Gundam. A criatura avança sobre eles, forçando Rand a desviar de seus golpes esmagadores. Laura avisa Rand que o golem não pode ser derrotado pela força bruta, mas ele diz a ela que nunca planejou enfrentá-lo de frente. Enquanto ele desvia de outro golpe pesado, ele corta o braço dele com precisão. Ele se lembra da lição de Lorraine sobre como os modelos mais antigos podiam ser parados alterando a inscrição em suas testas. Mas quando Rand procura por ela, não há nenhuma, já que os mais novos, como o que eles estão enfrentando, não têm essa característica e devem ser desligados manualmente ou destruídos. Assim que Rand se prepara para liberar sua técnica de fusão de espírito de mana, Laura comanda o golem a parar e o golem para, e Isaac se desculpa pelo atraso a eles. Laura então pergunta a Rand qual item ele quer como recompensa, e ele diz que quer continuar procurando. Eles se movem para outra seção exibindo itens extraídos de monstros, e um frasco imediatamente atrai a atenção de Rand, pois faz seus instintos de morto-vivo pulsarem. Laura explica que contém sangue de vampiro, que segundo rumores, transforma quem o bebe em vampiro. No entanto, ela esclarece que são principalmente apenas rumores, já que a maioria das pessoas que o experimentaram ou morreram ou começaram a fazer twerk até suas bochechas caírem. Depois de pensar bem, Rand decide pegar o dirigível de controle remoto em vez disso e o mostra a Lorraine e o usa para olhar os melões dela, dizendo que é divertido. Ele então explica seu novo arranjo com os Leitors, onde agora ele tem que coletar as flores de sangue de dragão para eles e ser pago depois. No entanto, ele revela que a Isaac também lhe deu o frasco de sangue de vampiro, e Lorraine o avisa que bebê-lo poderia levar ao desastre, exatamente como Laura lhe disse, e até sugere que ele nem deveria pensar em bebê-lo. No fundo, embora Lorraine deseje que Rand ficasse com ela como um morto-vivo para sempre, ela sabe que o coração de Rand ainda arde com a ambição de evoluir além do que ele é e um dia alcançar o posto de aventureiro classe Mithril. Ela de repente se lembra de sua conversa com Sheila sobre Rand, e enquanto ele pergunta sobre o que conversaram, Lorraine se recusa a dizer, forçando Rand a bajulá-la primeiro para que ela confesse. Rand se pergunta o que é, pois ele sempre pensa que Lorraine sabe tudo sobre ele, até mesmo os centímetros que ele está carregando. Mas então, Lorraine pergunta por que ele quer se tornar um aventureiro classe Mithril em primeiro lugar. A pergunta dela o pega de surpresa e ele percebe que nunca a contou. Ela explica que, por todos esses anos, ela nunca perguntou porque ele uma vez lhe disse que era uma regra não dita entre aventureiros não se intrometer no passado um do outro. Então Rand se senta no sofá e começa a compartilhar a verdade. Ele diz que seu objetivo de se tornar um aventureiro classe Mithril não é apenas para ficar mais forte, mas para se tornar alguém capaz de prevenir tragédias antes que aconteçam. Ele relembra seu passado na vila de Ritalar, onde seu pai cuidava de todos os recados fora da vila. No dia em que seus pais o levaram para além da vila pela primeira vez, ele conheceu uma garota alegre chamada Jinlin, que se sentou com ele em uma carruagem. Sabendo que ele queria ser um aventureiro, Jinlin disse a ele que precisava ser corajoso e não um covarde enorme. Ela então compartilhou seu sonho de explorar o mundo, e até prometeu protegê-lo se ele a seguisse. Mas então, a tragédia atingiu no caminho de volta para casa. A carruagem deles foi emboscada, e com seu último suspiro, a avó de Jinlin os instou a fugir. Rand se lembra do horror de ver seus pais deitados em uma poça de sangue e o lobo monstruoso pairando sobre eles com intenção assassina. Assim que a besta voltou seu olhar para ele, Jinlin agarrou a mão dele e o puxou para a floresta. Eles correram até acreditarem que estavam seguros, mas a besta estava sempre lá perto deles, e Rand sabia que a besta estava brincando com eles. De repente, ela pulou em Rand e Jinlin o empurrou para o lado, levando o golpe ela mesma. Enquanto Rand se ajoelhava ao lado de sua forma sangrando, Jinlin o lembrou de sua promessa de protegê-lo e disse para ele ficar mais forte, não importa o que. Então, quando a besta estava prestes a atacá-lo, um aventureiro apareceu, salvando-o. Ele batalhou contra um monstro em uma batalha feroz, e após uma longa luta, o aventureiro desferiu um golpe devastador que forçou a criatura a fugir. Quando a luta terminou, o aventureiro tentou confortar Rand, mas Rand culpou o aventureiro por não ter chegado antes, e o aventureiro só pôde se desculpar por seus erros. Mais tarde, depois de enterrar todos, o aventureiro encontrou Rand treinando sozinho com uma espada de madeira debaixo de uma árvore.
Rent perguntou a ele como se tornar um aventureiro, e ele disse a Rent que ele deveria treinar de agora em diante, aprendendo tudo, desde esgrima até magia e até mesmo montaria e leitura. Apenas para que ele pudesse sobreviver, Rent perguntou se isso garantiria sua força. Mas o homem disse que dependia inteiramente de seu esforço e do quanto ele queria se tornar grande. O homem então se apresentou como Wilfred, um aventureiro classe Mithril, e disse a Rent que quando ele se tornasse um aventureiro, ele deveria encontrá-lo. De volta ao presente, Lorraine observa silenciosamente que a compaixão de Rent deve ter vindo da influência de Wilfred. Rent concorda, dizendo que as palavras de Wilfred lhe deram a vontade de viver novamente. Ele jura se tornar um aventureiro classe Mithril e um dia matar o lobo que destruiu sua família. Mas quando ele olha para o frasco de sangue de vampiro, Rent admite que tem medo de morrer, mas se recusa a recuar diante do que pode ser sua chave para o futuro. Rent pede a Lorraine para queimá-lo até as cinzas se ele perder o controle, e Lorraine concorda. Enquanto orava silenciosamente por sua segurança, ele bebe o sangue de vampiro do frasco e, instantaneamente, seu corpo começa a se contorcer violentamente. A dor o dilacera enquanto ele desaba, vomitando incontrolavelmente. Dentro de sua mente, ele sente seu corpo se desfazendo e se reformando em outra coisa. Sua alma entra em pânico, implorando para não se transformar em um daqueles monstros feios, mas Lorraine o segura firmemente, sussurrando para ele se lembrar de seu sonho. A voz dela corta sua dor e seu corpo começa a brilhar com uma luz branca pura que preenche todo o quarto. Alguns dias depois, Clope está forjando uma espada, enquanto diz à sua esposa que está criando outra para Rent porque ele mais uma vez atingiu um novo nível de força. Enquanto isso, Elisa treina no orfanato, balançando uma vassoura como uma espada, quando Lillian entra para agradecê-la por ajudar a salvar sua vida. Em outro lugar, Rise, Laura e Rina chegam ao Guildhall, onde Shayla os informa animadamente que várias novas missões estão disponíveis. Enquanto discutem sobre qual pegar, os lembra de serem cautelosos dentro do labirinto. Então, em um mundo de sonhos, Rent acorda, e pela primeira vez desde que se tornou um morto-vivo, ele sente o calor do sono e da paz. Memórias de suas lutas e crescimento como um monstro frio e sem vida passam diante dele, e quando ele acorda, Lorraine está bem ali ao lado dele. Ela explica os vários tipos de vampiros e o parabeniza por sua evolução. Quando Rent olha para si mesmo, ele fica espantado que seu corpo pareça humano novamente. Ela exige que ele tire a camisa e quando ele o faz, Lorraine nota um par de asas negras em suas costas. Ele pergunta a Lorraine o que ele se tornou e ela admite que não sabe. Apenas que ele parece ser uma forma menor de vampiro, mas tem asas que outros vampiros não têm. Prometendo estudar sua condição mais tarde, Lorraine pede para ele mostrar os dentes e quando ele os abre, ela vê presas, então ela pede para ver seus olhos. E como ela previu, eles agora estão vermelhos. Rent está preocupado que ele será caçado, mas Lorraine o assegura que ele ficará bem. Então ela segura o rosto dele perto do dela, e depois de tudo o que passaram, Lorraine o recebe de volta em casa. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo Zumbi Willy. E se você ama resumos de anime como este, assista a este vídeo.